Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente tem um tópico um pouco diferente. Hoje a gente não vai falar sobre palavras em polonês, não vamos ter frases, o que é muito raro nas nossas aulas. Hoje vamos falar um pouco sobre uma curiosidade. Vamos falar sobre os nomes mais populares na Polônia, mais comuns. E assim, de onde veio essa ideia? No nosso canal já tem uma aula sobre os sobrenomes mais comuns na Polônia. Pode pesquisar que tem no nosso canal uma aula, um vídeo sobre isso. E eu recebi uma mensagem uma vez de uma das nossas seguidoras, ou um dos nossos seguidores, enfim, para falar sobre os nomes que são mais comuns na Polônia. Então, aqui estamos nós, aqui estou eu. Vou falar para você hoje sobre os nomes mais comuns. E aqui ainda queria falar quais são esses nomes, como foram escolhidos, como foram contados. Na verdade, a gente não vai falar sobre os nomes no geral na Polônia, ok? Vamos falar sobre os nomes que foram dados para as crianças nascidas em 2021, ok? Então, esses nomes provavelmente foram um pouquinho diferentes no ano de 2022, depois vai variar mais um pouco, mas no geral, nesses últimos anos, esses nomes se repetem, ok? Às vezes um fica no segundo lugar ao invés de terceiro, etc. Mas, no geral, esses nomes mais comuns, que são dados agora, hoje em dia, para as crianças, se repetem. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E aqui eu já vou mostrar para você a tela do computador, ok? Porque a escrita é diferente, né? Em português e em polonês, então vou te mostrar aqui a tela do meu computador para você conseguir acompanhar. Ok, vamos conhecer sim algumas palavrinhas em polonês, ok? Já eu explico o que está escrito aqui, porque está tudo em polonês. E depois vamos ter uma lista dos nomes mais comuns para as meninas, ok? E depois ainda eu preparei uma tabela, ok? Para você ver o nome, o número das crianças, das meninas neste caso, que tiveram esse nome, que tem esse nome, né? Que os pais deram esse nome. Vamos ter a forma carinhosa, então, tipo, forma diminutiva, normalmente. Aqui vamos falar um pouquinho porque esse tópico na língua polonesa é meio complicado, mas já a gente chega até essa parte. E vamos ter também o nome em português, ok? Então, sobre tudo isso a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre os nomes femininos, depois sobre os nomes masculinos, ok? Então, é sobre isso a aula de hoje. Então, primeira coisa, o tópico da nossa aula aqui, está aqui, ok? Najpopularniejsze imiona. E já está escrito aqui também, então vou me focar aqui, nesta parte, que está maiorzinho, simplesmente, ok? Então, vamos lá. O que significa, então, a palavra najpopularniejsze? Najpopularniejsze significa os mais comuns, ok? Os mais comuns. Imiona. O que significa imiona? Imiona significa nomes. E um nome, como seria? Seria imię, ok? Seria assim, imię. Imię significa nome, ok? Dla, aqui, significa para. Dla significa para. I dziewczynek vem da palavra dziewczynki, que significa meninas, ok? Meninas. Então, primeiro a gente vai falar sobre os nomes mais comuns para as meninas. E, de novo, para as meninas no sentido de que esses nomes foram dados para as meninas, os nomes mais comuns, no ano de 2021, ok? Na Polônia. Então, não que no geral, na Polônia, as mulheres, a maior parte das mulheres tem um nome X, não. São os nomes das meninas que foram nascidas em 2021, ok?
Espero que essa parte ficou clara. Aqui ainda porque mudou dziewczynek para dziewczynki. Na verdade, dziewczynki é a forma principal, mudou para dziewczynek. Por quê? É por causa da declinação. Agora eu não vou falar sobre o que é essa declinação, mas é um processo que faz isso, ok? Que faz com que as palavras mudam a sua forma dependendo da aplicação da frase. Se você quiser pesquisar mais, também tem uma aula sobre isso no nosso canal. Mas não é o tópico da aula de hoje, então vamos deixar assim, ok? Vamos lá. Então, vamos conhecer agora najpopularniejsze imiona dla dziewczynek. O primeiro, vamos aumentar aqui mais um pouco, hein? Porque aqui, ok, para você conseguir ver bem. Zofia. Zofia foi o nome mais comum. Esse é o número das meninas que receberam esse nome, ok? Então, Zofia é um nome bem comum, mesmo sendo um nome, não quero falar que é antigo, mas é mais tipo tradicional, né? Não é um nome, não é um nome novo, não é um nome estrangeiro, né? É um nome que já existe faz muitos anos. Então, temos aqui o nome Zofia, provavelmente você já imagina que em português seria Sofia, já a gente passa também para a parte de como é a forma diminutiva, etc. Por enquanto, temos aqui o nome e o número das meninas que receberam este nome, ok? Então, o primeiro é Zofia. Zofia. 2.860 meninas receberam esse nome. Depois, o segundo é Zuzanna, também começa com um Z. Zuzanna também é um nome tradicional. E aqui temos o número das meninas que receberam esse nome, ok? Então, Zofia, depois Zuzanna, ok? E como eu tinha falado, essa lista muda um pouquinho de um ano para o outro. Então, pode ser que quando você pesquise sobre os nomes do ano de 2022, talvez Zuzanna seja no primeiro lugar e Zofia no segundo. Mas, enfim, muda só um pouco, no geral, de um ano para o outro, ok? Então, se você pegar isso com um todo, aí não muda muito, ok? No geral, realmente esses são os nomes mais comuns, ok? Então, Zuzanna. Depois, temos Hanna. E aqui, esse H não é mudo, ok? Em polonês, a gente fala Hanna. É como se tivesse um R aqui, ok? Hanna. E mais uma coisa, tanto aqui em Zuzanna quanto em Hanna, no nome Hanna, a gente fala duas vezes essa letrinha N, não é Hanna. E aqui não é Zuzanna, aqui era Zuzanna, né? E aqui temos Hanna, tá? Se você não pronunciar esse H e falar Anna, é um outro nome. A gente também tem o nome Anna em polonês, que seria Anna, né? Anna em português. Em polonês temos o nome Anna, mas é um outro nome. Esse nome aqui tem H e a gente pronuncia esse H como ok? Então, Hanna, tá bom? Próximo. O próximo é Maja. E aqui, cuidado, porque não lemos isso Maja, não, é Maja, é como se tivesse I, né, na pronúncia, mas se escreve com J mesmo. Em polonês, J se pronuncia com som de I, então Maja. Esse nome Maja já não é um nome tão tradicional, de vez em quando ele é usado como uma forma diminutiva do nome Maria, na Polônia, ok? Na Polônia temos o nome Maria, só que se escreve igual, é Maria, mas a gente pronuncia Maria, ok? E às vezes esse nome Maia é tratado como se fosse uma forma diminutiva do nome Maria, ok? Então é uma curiosidade, tá bom? Maria, no geral, é um nome bem comum, acho que não tanto assim agora, tipo, hoje em dia os pais não dão com tanta frequência esse nome para os filhos, mas eu conheço muitas meninas, muitas mulheres que têm esse nome Maria. E o nome Anna também. No geral são os nomes comuns, só que não necessariamente escolhidos hoje em dia, ok? Tipo, provavelmente uns 20 anos atrás,
eram mais comuns, ok? Na hora de escolher o nome para a filha. Hoje em dia, já um pouquinho menos. Ok, mas enfim, voltando. Maya também funciona como um outro nome, simplesmente, ok? Então, por isso está aqui. Aqui é como o nome Maya mesmo. Próximo, Laura. Laura, bem simples. Em português também temos esse nome, né? Então, acho que Laura é simples de lembrar. Depois, temos Julia. Julia. Aqui, de novo, cuidado com a pronúncia. Não é Júlia. Em polonês é Julia. Julia não tem acento, ok? Mas acho que é fácil de lembrar também. Bem parecido com o nome em português, né? Depois, temos aqui Olivia. Olivia, escrito com W, ok? No geral, nas palavras polonesas não se usa a letra V. De vez em quando você consegue ver essa letra V, mas normalmente nas palavras estrangeiras que a gente começou a usar em polonês. Mas, a princípio, no alfabeto polonês, tipo, eu não gosto de falar que não tem a letra V, porque às vezes é usada nas palavras estrangeiras. Mas nas palavras polonesas mesmo, não tem, né? Temos o W, ok? Olivia. Próximo é Alicia, de novo temos um J, ok? Alicia, ok? Depois, o próximo é Lena. Lena também é um nome muito tradicional na Polônia. É um nome que é mais usado mais recentemente, ok? Acho que antigamente não era muito usado. Hoje em dia já sim, já é muito. Então, Lena. Depois temos ainda Paula. E essa foi uma surpresa para mim. Eu conheço uma menina, uma mulher que se chama Paula. E quando eu conheci ela, eu lembro que foi tipo meio que um choque para mim, porque eu não é um nome muito comum. Eu não tinha ouvido ele, acho que nunca antes, e achei muito diferente na época. Aí, agora, quando eu estava pesquisando, eu vi que Paula era o 10º, acho que é o 10º, sim, nome mais comum entre as crianças, as meninas que foram nascidas agora, faz 2 anos, né? Então, achei muito interessante, porque não esperava que seria esse. Os outros, sim, ok? Os outros, eu conheço muitas meninas, mulheres que têm esses nomes, sim. Anna, Maria também. Maria, né, em polonês. Mas Paula, não, então me surpreendi. Mas ok, é bom. É bom que tá mudando, né? Não é sempre o mesmo nome, mas muda com o tempo. Ok, agora então vamos passar para a nossa tabelinha. Eu deixei desse jeito porque acho que fica mais fácil, mais organizado, ok? Tô pensando, acho que é melhor pôr um pouquinho menor, né? Porque assim aparece tudo. Deixa eu colocar esta parte um pouquinho para cima. Ok, então, temos aqui... Os nomes, na verdade, vocês já conhecem, né? Porque a gente já acabou de passar pelos nomes todos femininos. Os nomes femininos, os nomes das meninas. Então, o nome e o número vocês já sabem. Agora, vamos então conhecer a forma carinhosa, então a forma diminutiva, muitas vezes, e o nome como ficaria em português. Muitas vezes esse nome, como fica em português, é uma coisa muito intuitiva, né? Zófia, Sofia, é bem parecido. Às vezes não, mas vamos ver aqui. Acho que aqui na maioria dos casos é bem parecido. Ok, então primeiro, Zófia, ok? Aqui temos o número. Forma carinhosa. Aqui é interessante, né? Porque em português, para criar uma forma diminutiva de um nome, é meio que um padrão. Tipo, por exemplo, eu me chamo Marta, então a forma diminutiva do meu nome seria Martinha, né? Quando se fosse algum outro nome feminino, deixa eu ver, Ellen, seria Ellenzinha, certo? Ana, acho que poderia ser Aninha. Enfim, é meio intuitivo. Agora, em polonês, às vezes às vezes não. E além disso, a gente tem muitas formas diminutivas. Por exemplo, temos aqui
nome Zofia, ok? Eu coloquei aqui a forma mais comum, a forma diminutiva, a forma carinhosa mais comum. Então, seria Zosia. Uma das minhas avós, ok? Uma se chama Zofia mesmo. E todo mundo chama ela de Zosia, ok? Eu sempre falo que babcia Zosia, avó Zosia, ok? Porém, temos outras formas também. Temos uma forma diminutiva da forma diminutiva, que seria Zosienica. Zosiene. Não sei o que está acontecendo, por que eu não estou conseguindo. Zosiene. Ok, Zosienica. Assim, às vezes, o meu avô, o marido da minha avó, chama ela assim, ok? Zosienica, porque é uma forma mais carinhosa ainda. Então, eu acho essa parte muito interessante, que em português, no geral, é tipo Sofia, e nem sei se seria Sofiazinha. Agora, em polonês, não. Temos Zosia, temos Zosienica, podemos falar também Zośka. Só que Zośka não é tratado muito como se fosse uma forma carinhosa. É uma forma informal, ok? É um jeito informal. Com certeza a gente não falaria, por exemplo, professora Zośka. Não, professora teria que ser Zofia ou Zosia, ok? Senhora Zofia ou senhora Zosia. Sim, tudo bem. Zosienica não, já é uma coisa muito mais pessoal. Tem que ter muito mais intimidade, ok? Com alguém para chamar assim, Zosienica. E Zośka não é muito carinhoso, ok? Às vezes até parece que você está brava com Sofia, se você falar assim, Zośka. Algumas Sofias, ok? Gostam disso porque é uma forma mais, tipo, não é Sofiazinho, né? Zosienica, não, é tipo, Zośka. Não é... É difícil de explicar, mas não é formal, ok? Não é muito carinhoso, assim, uma forma, simplesmente falaria que é um jeito informal, ok? Então, Zośka é mais, tipo, informal. Zosia, o mais comum, forma carinhosa. Zosienica, mais carinhosa ainda, ok? Zośka, não é muito carinhoso, mas também dá pra falar, é mais informal, ok? Então, aqui eu deixei a forma mais comum, a forma carinhosa mais comum, mais usada, mais conhecida, e estas aqui são as outras formas que a gente pode usar. Ok, então Zofia seria Sofia, como eu tinha comentado. Zofia pode ser Zosia, Zosienica, Zośka ou Sofia. O próximo nome é Zuzanna. Zuzanna, ok? De novo, pronunciamos esses dois N's, pronunciamos os dois, ok? Então, Zuzanna mesmo, não Zuzana, Zuzanna. A forma carinhosa é Zuzia, ok? Se a gente quiser falar, por exemplo, senhora Zuzanna, podemos falar senhora Zuzia, ok? Professora Zuzia, de boa, ok? Tia Zuzia, sim, tudo isso sim. Se temos alguma forma mais carinhosa ainda, tipo aqui Zosienica. Às vezes a gente cria, tipo, por exemplo, Zuziaczek, ok? Tipo, dá pra falar assim. Mas normalmente não, essa é muito mais comum, ok? Esta aqui quase não se usa. Mas temos também aquela forma informal, a forma informal, não tão carinhosa assim, que é Zuśka, ok? Aqui tinha Zośka, aqui temos Zuśka. Dá pra falar assim, dá pra chamar alguém assim, embora não seja uma professora, alguém que você tem que demonstrar respeito, ok? Normalmente não para uma pessoa mais velha. Às vezes as crianças se chamam assim, ok? Ou os adultos às vezes chamam assim as crianças, mas enfim, não é formal, é uma forma muito informal, mas não é muito carinhosa, ok? Então, temos esse Zuśka também. E Zuzanna é Susana, ok? Depois, o próximo nome é Hanna. De novo, pronunciamos duas vezes o N, ok? Porque temos dois N's.
A forma carinhosa, mais comum, mais usada, é Hania. A gente pode falar também Haneczka, ok? Haneczka seria tipo Zosieńka, é mais carinhoso ainda, ok? Então pode ser Hania, pode ser Haneczka. Poderia ser Hanusha, poderia, mas é menos usado, ok? E se a gente tem aquela forma informal que não é tão carinhosa assim, Hanika? Acho que não. Tipo, se tivesse, seria Hanika. Se tivesse, seria Hanika. Mas, Hanika, pode tu Hanika? Acho que não se usa. É difícil de dizer porque também eu conheço algumas pessoas com esse nome, mas não são da minha idade. Então, eu nunca ouvi ninguém falando Hanika, por exemplo. Mas acho que daria para usar. Acho que sim. Daria para usar, mas não sei se é muito comum. Acho que é Zoshka, Zushka, talvez mais. Ok, e Hanna, eu estava procurando um nome em português. Eu achei o nome Hanna sem o H no final. E achei este nome, parece que este era mais comum, ok? Seria Hannah ou Ana, não sei, difícil, você já sabe melhor como seria, ok? Mas este é o qual eu achei. O próximo é Maia. Maia. Maia é aquele nome que eu tinha falado que às vezes é tratado como se fosse a forma diminutiva do nome Maria, né? No geral, não temos uma forma diminutiva mesmo. Normalmente a gente chama de Maia. Às vezes, podemos chamar de Majeczka, ok? Majeczka acho que seria mais usado. Só que este Majeczka é no nível de Zosieńka ou Haneczka, ok? Então, é aqueles dois níveis, ok? É bem carinhoso mesmo. Às vezes falamos Mayusha ou Mayush, ok? Depende da pessoa. Mas o mais comum seria Majeczka. E aquele que é informal e carinhoso mais ou menos é Majka. Ok? O que eu achei também de novo é Maia com Y em português. Não tenho certeza se é o mesmo nome. Eu fui procurando e em português no geral parece que existem todos os tipos de nomes, tipo, poderia ficar até com J aqui, mas eu acredito que Maia é mais... fica melhor aqui porque por causa da pronúncia mesmo, né? Então, acho que o nome correspondente seria este aqui, em português. Pronto, próximo. Próximo é Laura. E Laura, acho que é um nome mais recente na Polônia, usado mais agora, nesses últimos anos. Laura, de novo, não tem forma diminutiva, nem aquela forma informal, ok? A gente poderia brincar de colocar Laurka, só que Laurka tem um outro significado, ok? Laurka é uma coisa que a gente dá, às vezes, para os pais, às vezes para os avós. Enfim, as crianças preparam Laurka em casa ou na escola. É tipo um papel dobrado, onde a criança escreve algumas coisas, desenha, ok? E depois dá de presente. Isso a gente chama de Laurka. Por isso fica meio estranho chamar uma menina de Laurka, ok? Porque tem esse outro significado. Como a gente poderia chamar Laura? Acho que ficaria, no geral, Laura. Laurusha. Acho que sim, Laura. Porque Maia ainda eu ouvi, Majeczka, Majka, Majusz, sim. Laura não, sempre ouvi só Laura em polonês. E o nome correspondente é Laura, igual. O próximo, Julia, ok? Julia. A forma diminutiva seria Julka. E aqui, mesmo que parece ser parecido com a forma Majka, né? Porque temos KA. E no caso da Julka, a gente não conecta isso com aquela forma informal e pouco carinhosa. Não, Julka é normal, tipo uma forma diminutiva normal, ok? No geral, todas as Julias, ok? Todas as
mulheres, meninas que se chamam Yulia, a gente chama de Yulka, ok? Sim, Yulka. Podemos também chamar de Yulcia, mas Yulcia já é mais próximo ainda, ok? Aquele nível de Zoshienika, Haneczka, Majeczka, Yulcia, é mais diminutivo ainda, ok? Sim. Às vezes a gente chama de Yulush, ok? Mas é menos usado já, ok? Yulush é menos usado. Mais Yulka ou Yulcia, às vezes. Ok, e em português seria Júlia. Próximo é Olivia. Olivia, a forma diminutiva seria Olivka. E de novo aqui também esse Olivka não tem aquela forma, aquele sentido pouco carinhoso, ok? É normal, Olivka. Porém, Olivia também muitas vezes a gente simplesmente chama de Olivia, ok? Sobre Yulia já não. Yulia normalmente é chamada de Yulka mesmo. Agora, Olivia, às vezes a gente chama de Olivka, muitas vezes fica Olivia sem mudar nada, ok? Daria para falar Olivcia, mas fica meio estranho, não é muito usado. Olivia ou Olivka. Depois, Olivia em português. Depois temos Alicia. E Alicia, não sei se você esperava ou não, mas Alicia, a forma diminutiva do nome Alicia é Ala, ok? Então é mais curto. Sim, e normalmente é Ala, por exemplo, senhora Ala, professora Ala, ok? Poucas pessoas ficam chamando de Alicia, por ser um nome simplesmente grande, né? Comparado com Ala. E Ala, podemos também chamar Alunha, por exemplo. Alunha ou Aluxa. Aluxa acho que é menos, mas Alunha. Mas, de novo, é aquele nível mais próximo ainda. Aquela forma mais diminutiva, mais carinhosa ainda, ok? Então, tem que ter mais proximidade. E o nome em português seria Alicia, ok? Aqui a pronúncia. Olha a diferença. Alicia, em português e em polonês é Alicja. SC tem som de t, de TS, ok? Alicja, tá bom? Próximo. Lena. Lena, de novo, não é um nome muito tradicional, usado mais agora. Lena pode ser chamada de Lenka. É uma forma diminutiva, simplesmente. Não é aquela informal, não, é forma diminutiva, normal. A gente chama ou de Lena ou de Lenka. Sim, não me lembro de mais nenhuma forma, ok? Nenhuma outra forma carinhosa. Só que assim, em polonês normalmente a gente consegue criar muitas formas. Por exemplo, Ala, Alunia, como eu tinha falado, Alusha, tipo, poderia ser, não é muito usado, poderia ser. Alush, ok? Tudo isso dá para falar, ok? Dá para criar. Aqui, Lenka. Daria para falar Lenusha, Lenush, ok? Fica um pouquinho estranho, mas ninguém vai pensar que isso é um erro, não. A gente simplesmente vai criando em polonês, ok? Então, essa é a diferença. E Lena em português seria Lena também, pelo que eu achei. Ok, próximo nome é Pola. Pola aqui é difícil dizer porque, como eu tinha falado, eu não conheço muitas pessoas com esse nome. No geral, pelo que eu vi, dá para chamar de Polcia. Polka, por exemplo, com K, que a gente fez, por exemplo, no caso da Lena, né? Lena, Lenka, Pola, Polka. Não dá, porque Polka significa polonesa, é uma mulher polonesa, ok? Então, Polka, não. Poderia ser Polcia, talvez Polucha, Polush, não sei, nunca ouvi. Polcia, acho que eu ouvi. E também é assim, se você for procurar na internet, pode ter um monte de formas diminutivas diferentes, mas muitas vezes são as formas que a gente não usa. Ok? Então, eu tô falando aqui para você sobre as formas que eu já ouvi, que eu uso, que eu ouvi as pessoas usando, ok? Então, essas formas aqui existem na vida real. Agora, o que
estiver na internet, às vezes são formas possíveis, mas muitas vezes não muito usadas, ok? E aqui ainda tenho uma curiosidade para você, Najadi Wybierane, que significa, Wybierane significa escolhidos, ok? Vou colocar aqui. Wybierane significa escolhidos, ou sendo escolhidos, ok? E Najadi significa mais raramente. Najadi, mais raramente. Ok, Najadi Wybierane, mais raramente. Seria Tulia. Tulia, eu nunca na minha vida vi esse nome, tinha visto, só, tipo, agora eu vi, né, mas nunca tinha visto antes. Não conheço ninguém com esse nome, Tulia, ok? Aldona, já ouvi, não conheço ninguém com esse nome, mas acho que é um nome mais antigo também. E Iva, não conheço ninguém, nunca tinha visto antes também, ok? Então, esses são os mais raros. Ok, então, primeira parte, a gente concluiu aqui. Vamos passar para os nomes masculinos, para os nomes que... para os meninos, simplesmente, ok? Então, agora temos najpopularniejsze imiona dla chłopców. Najpopularniejsze, os mais comuns. Imiona, nomes, a gente já tinha visto. Dla, para. E chłopców vem da palavra chłopcy, de novo mudou por causa da declinação, significa meninos. Meninos, garotos, rapazes, tanto faz, ok? Tudo isso é chłopcy em polonês. Ok, então vamos lá, né? Vamos, aqui podemos aumentar. Primeiro é Antoni. Olha, esse é o número dos meninos que tiveram esse nome. Dos meninos nascidos em 2021. Então, 3.431 meninos. Bastante, né? Antoni. E é interessante também, porque na minha cabeça era um nome mais antigo, ok? Eu conheço algumas pessoas com esse nome, mas não são muitas, ok? Mas então tá voltando esse nome. O próximo nome é Jan. Jan, sim, acho que Jan é desde sempre, tipo, sempre foi um nome muito comum. Faz muitos anos, até hoje é um nome muito comum. Não sei se você sabe, Jan em português seria João. Já a gente vai passar para aquela parte dos nomes, como é a forma diminutiva e qual é a forma em português, mas já vou falar aqui para você que Jan é João, ok? Depois temos Alexander. Alexander. Realmente tem muitos meninos com esse nome. Na minha idade, mas mais ainda, mais novos mesmo tem esse nome, é muito comum. Alexander seria Alexandre. Depois temos Franciszek. Franciszek, aqui me surpreendi também, pensava que era um nome mais antigo, mas então, pelo que eu estava vendo, não, ultimamente de novo está voltando esse nome a ser mais, um pouco mais comum. Franciszek seria Francisco, ok? Depois, Nicodem. Essa foi uma surpresa muito grande, porque eu não sei se eu conheço alguém com esse nome, ok? Não sabia, não imaginava que ficaria aqui entre os 10 mais comuns, mas está aqui. Então, é isso. O próximo é Jakub. O nome Jakub é um nome interessante. Acho que vou falar sobre isso um pouquinho mais lá mais pra frente, na parte da tabela, mas Jakub seria Tiago a princípio, ok? Jakub é Tiago, acho que é um nome super tradicional, acho que é muito comum, faz muitos anos, então Jakub sim, acho que faz muito tempo que é um nome muito comum. O outro é Leon. Leon é um nome mais recente no sentido de que acho que antigamente não foi muito usado na Polônia, mas agora está se tornando. Não conheço ninguém com esse nome também, mas
está aqui, um dos mais escolhidos ultimamente. O próximo é Stanisław. Stanisław, também sempre imaginei, tipo, na minha cabeça sempre foi um nome mais antigo, um nome dos homens na idade dos meus avós, mas pelo que estou vendo aqui, está voltando. O próximo é Mikołaj. Mikołaj, sim, conheço muitas pessoas com esse nome. Stanisław é um nome eslavo mesmo, ok? Seria Stanislau em português. E um nome eslavo, então é daquela região do mundo mesmo, da região lá da Polônia. Polonês é uma língua eslava, né? Então, por isso. Mikołaj, como tinha falado, eu conheço várias pessoas sim, seria Nicolas em português, ok? Então, Mikołaj, sim. Depois, o próximo é Szymon. Szymon é Simão, seria Simão em português. Também me surpreendi um pouco, mas conheço algumas pessoas com esse nome, então ok. Então tá bom. Porque eu tô falando assim? Porque Nicodem e Leon acho que não conheço ninguém. Agora, são uns dos nomes mais comuns ultimamente, então por isso eu achei um pouco estranho de não conhecer ninguém com esse nome. Mas os outros já são mais usados também entre as pessoas que eu conheço, ok? Ok, podemos então passar para a parte da tabela. Então, de novo, vou colocando aqui os nomes e as formas diminutivas, porque, de novo, aqui, em polonês, vamos ter várias opções diferentes de criar uma forma diminutiva, uma forma carinhosa. Antoni é Antek. Antek não é muito carinhoso, mas é Antek, uma forma diminutiva simplesmente. Podemos também falar Antoś. Antoś é mais carinhoso, ok? Antoś é mais usado para as crianças mesmo. É um pouco, não sei se é estranho. Não consigo imaginar um homem sendo chamado de Antoś, ok? Seria mais Antek ou Antoni. E em português, Antônio ou Antoni, ok? Eu vi que existem esses dois nomes. Eu colocaria Antônio, não sei qual é a diferença entre esses dois, tipo, se simplesmente foram criadas duas formas diferentes ou são dois santos diferentes, por exemplo, não sei. Na Polônia, no geral, a maioria dos nomes que a gente dá para as crianças são os nomes dos santos, né, por causa do batizado e tudo, no geral, a gente normalmente escolhe os nomes dos santos. E, sim, agora... Aqui, em português, não sei se seriam duas pessoas diferentes ou são duas versões do mesmo nome. Enfim, este é o primeiro. Antoni pode virar Antek ou Antoś. E aqui temos a forma em português. O próximo, como eu tinha falado, Jan, é um nome comum, acho que sempre foi, sempre vai ser. Jan é João. Pelo que eu conheci até agora, João é um nome bem comum no Brasil também. Agora, as formas diminutivas. Janek ou Jaś são as mais usadas, ok? Algumas pessoas, alguns pais usam mais Janek e as outras pessoas usam mais Jaś, ok? Mas podemos também falar Jacek, ok? Jacek é aquela forma que não é muito carinhosa, mas é uma das formas diminutivas, mais informais, ok? Então, temos Janek, Jaś, Jacek. Já ouvi também falar Janusz, porém, para mim, na minha percepção, Janusz sempre foi um nome diferente, mas já ouvi as pessoas chamando de Janusz, os homens que têm o nome Jan, ok? É interessante. Mas, no geral, são essas três, Janek, Jaś e Jacek, ok? Às vezes, ao invés de Jaś, você pode ouvir Jasiu, ok? Mas normalmente é Jaś. E quando, por exemplo, você for contar uma piada sobre um Joãozinho, em polonês seria Jaś. Jaś ou
às vezes falamos Yashu ou Yasho, ok? Yash, Yasho, tá bom? Ok. Vou deixar esses três que são mais comuns. Joãozinho é Yash, ok? Não é Yanek, não é Yash, é Yash. Ou Yasho, como eu tinha falado, mas... Enfim, uma dessas duas. Próximo nome é Alexander. Alexander, tem aqui uma coisa interessante, seria Alexandre, como eu tinha falado em português, mas Alexander pode ser chamado de Alec ou Oleg, normalmente, ok? Já aconteceu que Alexander estava escrito com X, mas é muito menos comum, normalmente é KS, tá bom? A forma polonesa seria KS. E, às vezes, Alexander pode ser chamado de Alek, às vezes de Oleg. Só que não é que as pessoas chamam o mesmo menino, algumas de Alek, as outras de Oleg. Não, normalmente os pais escolhem um desses dois e ficam chamando assim. Então, por exemplo, quando eu era professora de crianças, enfim, eu cuidava de crianças, o que eu faria? Eu perguntaria para o Alexander, ok? Para o menino que se chama Alexander, se eu fosse professora dele, como ele prefere, como ele é chamado, se é Alec ou Oleg. É um pouquinho engraçado, né? Porque é o mesmo nome, Alexander, mas tem duas formas diminutivas principais, diferentes. Então, normalmente os pais que começam a usar uma e depois todo mundo chama assim, ou Alec ou Oleg. Eu conheço tanto os meninos que são chamados de Alec quanto os meninos que são chamados de Oleg, ok? Então, é uma coisa interessante. Às vezes, Oleg pode virar Olush, ok? Olush. E Olush é uma forma mais diminutiva ainda, ok? Então, aqui temos isso. Às vezes, Alec pode ser chamado de Alex, mas é menos comum. Às vezes de Alexio, mas também é menos comum, ok? Normalmente é Alec e Oleg. Às vezes, Olush, Alush, acho que menos. Alush, sim. Normalmente Alec ou Oleg, às vezes Olush, ok? Sim, Alexandre em português. Próximo nome. Franciszek. Franciszek, como eu tinha falado, em português seria Francisco. E a forma diminutiva mais comum que tem desse nome aqui é Franek. Franek, ok? Às vezes, podemos ter mais formas diminutivas, como, por exemplo, Franio. Franio, mas é uma forma mais diminutiva ainda do que Franek, ok? Então, temos Franek depois, como a gente estava vendo lá em outros nomes, os nomes femininos. Tinha lá, deixa eu mostrar para você, Zosia, Zosienica, ok? Aqui temos, neste exemplo, temos Franek, Franio, às vezes você pode ouvir Franush, ok? Depende. Mas esse Franush ou Franio é mais para as crianças, ok? É uma forma bem diminutiva. Agora, Franek é aquilo que se usa normalmente. Ok. Depois, temos aqui Nicodem. Nicodem, normalmente, a forma que a gente chama seria Nicush, ok? Nicush. Sim, provavelmente algumas pessoas com o nome Nicodem são chamadas de Nico, eu acho que pode ser. Que seja, mas a forma mais, tipo, carinhosa mesmo, mais do jeito que se faz, forma carinhosa na língua polonesa, seria Nikuś. Só que parece também um nome de uma criança, então não sei como fica entre as pessoas adultas, porque não conheço ninguém com o nome Nicodem, então por isso é difícil. E em português esse nome seria Nicodemus, ok? Vamos passar então para o próximo. Jakub. E aqui, como eu tinha falado, Jakub é um nome muito interessante em polonês. Já vou falar para você por quê. Primeira coisa, o que eu descobri na escola. No geral,
Jakub, hoje em dia, chamamos de Kuba. Kuba é a forma diminutiva mais comum, né? Super carinhosa, mas é tipo uma forma diminutiva, simplesmente. Da mesma forma que temos, não sei, Christian e Chris, em polonês temos Jakub e Kuba, ok? É criado de um jeito diferente, mas é desse jeito. Tipo, Kuba é falado assim, normal, senhor Kuba, professor Kuba, ok? Não é muito carinhoso, é simplesmente forma diminutiva. E aqui vem a primeira curiosidade. Hoje em dia, Kuba é uma forma diminutiva do nome Jakub. Porém, antigamente, esses dois nomes eram nomes diferentes. Então, um nome era Jakub e o outro nome era Kuba. Hoje em dia, é o mesmo nome, só que um é a forma principal e o outro é a forma diminutiva. Não sei como chegamos a esse ponto. Acho muito interessante que de dois nomes virou um, mas é isso que aconteceu. E aqui temos ainda a forma mais diminutiva ainda, ok? Então, por exemplo, para as crianças ou para o marido, a gente poderia falar cubos. Então, normalmente os pais falam assim para os filhos, às vezes as mulheres para os maridos, ok? É aquela forma mais diminutiva. Então, cubos, tá bom? E aqui tenho mais uma curiosidade. Em português, no geral, como eu tinha falado, esse nome seria Tiago. Tiago assim, Tiago com H, tanto faz, ok? Em polonês é sempre um jeito de... Ok, nem sempre, mas normalmente temos um jeito de escrever. Em português que muda, né? Que Natália, por exemplo, pode ser com H, sem H, com acento, com I, com Y, etc. Em polonês, se uma mulher falar o meu nome é Natália, todo mundo sabe escrever, ok? Porque tem só um jeito. Em português que muda. Então, em polonês sempre vai ser Jakub, com J, desse jeito, ok? Agora, aquela curiosidade. Jakub, eu coloquei aqui que é Tiago. Só que, quando eu comecei a aprender português, eu comecei a ouvir, a ler Bíblia em português, eu reparei que em polonês a gente tem Jakub, como Tiago, um dos apóstolos, por exemplo, mas tem um outro nome, que é Jacó. E Jacó, em polonês, é Jakub também. Então, na verdade, eu pensei em procurar, no final não procurei. Acho que o que pode ter acontecido é que antigamente Jakub seria Jacó, que é parecido, né? E Kuba talvez seria Tiago. E hoje em dia é o mesmo nome. Mas eu tenho que procurar, ok? É só uma coisa que eu pensei. Porque o fato é que antigamente tínhamos dois nomes, Jakub e Kuba, dois nomes diferentes, agora é um nome só. E outro fato é que em português temos Tiago e temos Jacó, e esses dois nomes é o nome Jakub em polonês. Mas é uma curiosidade. Ok, agora passando para o próximo nome. Leon. Leon, como eu tinha comentado, não conheço ninguém com esse nome na Polônia. No geral, acho que não conheço. Leon, então, é um nome mais recente também. Mais recentemente escolhido para os filhos. A forma diminutiva seria Leos, mas também parece ser um nome de criança mesmo. Então, acho que normalmente, quando o menino já cresce um pouco, a gente chamaria de Leon, simplesmente, ok? Leon. E eu vi que em português seria Leon também, porque ontem estava conversando até com o Cris. Primeiro eu pensei que seria Leonardo em português. Mas aí o Cris falou, tá, e Leonardo da Vinci, como seria em polonês? Eu falei, seria Leonardo da Vinci. Então, por isso aqui coloquei Leon e Leon. Sim, porque em polonês a gente poderia falar Leonardo ou Leonard, acho que também tem. Enfim, esse é Leon. Próximo nome é aquele nome eslavo que eu tinha falado, né? Stanisław. E como é um nome eslavo, em português fica meio estranho, né? É super raro em português. Stanislau. Esse nome é o nome de alguns padres, por exemplo, que foram, e no geral, acho que das pessoas que foram da Polônia para o Brasil. Na época,
faz alguns anos, né? Uns 100 anos atrás, por aí. Aí tinha os padres, tinha pessoas que se chamavam assim. Por isso, provavelmente, Stanisław virou Stanislau. Mas o nome é eslavo. Agora, as formas diminutivas. Temos várias. Temos Staś. Às vezes, podemos chamar também de Stasio. Ok? E essas são formas carinhosas mesmo, diminutivas, mas para crianças, Staś, Stasio. Outra forma, que é uma daquelas formas informais que não são muito carinhosas, seria Stasiek, ou às vezes a gente fala Staszek também, ok? Então Stasiek, Staszek, Staś, Stasio, tudo isso vem do nome Stanisław, ok? Próximo. Mikołaj. Mikołaj é Miki, poderia ser Miki em polonês, ou Mikuś, por exemplo. Só que Mikuś é mais próximo, de novo, mais diminutivo ainda, ok? Mais carinhoso, mais diminutivo. Então, para as crianças sim, ou quando você é muito próximo de alguém, mas normalmente seria Miki ou Mikołaj mesmo. Os meninos que eu conheço, que têm o nome Mikołaj, normalmente são chamados de Mikołaj, Mikołaj mesmo. Então, é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, Stanisław, não, normalmente é Stasiek, Staś, Staszek, ok? Jakub, quase todo mundo fala Kuba, quase ninguém fala Jakub. Franciszek, todo mundo fala Franek, ok? Agora, Mikołaj, não. Mikołaj continua sendo Mikołaj. Leon, acho que também continuaria sendo Leon, ok? Então, essa é a diferença. Às vezes a gente usa essa forma diminutiva com frequência, às vezes não. Mas isso acontece em português também, né? Por exemplo, Christian e Chris é muito comum falar Chris ao invés de Christian. Agora, Marta, já não. Normalmente, Marta é chamada de Marta. E na Polônia também, Marta é simplesmente Marta. Dá para falar Martinha em português? Dá. Dá para falar em polonês, temos formas diminutivas? Temos, várias. Mas, normalmente, o que acontece é que Marta fica Marta. Professora Marta, né? Senhora Marta. Ok. E em português, então, voltando aqui, o nome Mikołaj em português seria Nicolas. O próximo nome é Szymon, ok? Szymon. Em polonês, a forma diminutiva é Szymek, ou a forma mais diminutiva ainda seria Szymuś, ok? De novo, Szymek é aquela mais usada, ok? Muitas vezes a gente simplesmente fala Szymon também, mas Szymek é ok, de qualquer jeito. Szymuś já é mais próxima, mais diminutiva, mais carinhosa ainda, ok? Então, essa é a questão. E em português seria Simão. Esses nomes bíblicos são mais fáceis de achar a forma em polonês e em português, né? Tipo Simão, João, Tiago, porque é muito fácil de achar na Bíblia, por exemplo, quem era quem, né? Como é em polonês, como é em português, mesmo que João é muito diferente de Jan, sem problemas de achar, porque a gente sabe quando está falando da mesma pessoa e consegue ver o nome em português e em polonês. Agora, os outros nomes, tipo Leon, por exemplo, não sei se aparece na Bíblia ou não, mas enfim, não é um nome bíblico assim muito comum, muito tradicional, né? Então, é um pouquinho mais difícil achar um nome que corresponde em polonês, nome em português, ou em português, nome em polonês, né? Ok. Mas então, este foi o último nome, o último dos 10, né, mais comuns. E aqui temos também essa curiosidade, né, já de Wybierane. Então, os nomes menos escolhidos, mais raros. Aqui seria Jamie. Aqui a gente acha que ninguém leria do jeito polonês. Então, se fosse para ler em polonês, seria Jamie. Mas ninguém fala assim. Aqui seria Jamie, ok? Como se fosse do inglês, Jamie. Não é um nome polonês, tá? Não é nome polonês, é um nome estrangeiro, mas o que acontece é que alguém deu esse nome para o filho, então o nome foi registrado, por isso é um dos escolhidos mais raramente. Talvez foram só 2 meninos, talvez só um,
mas como foi registrado, pelo menos um menino com esse nome apareceu aqui. O outro nome é Ari. Nunca tinha visto na minha vida também. É primeira vez agora, procurando. E Ambroge. Ambroge sim, já tinha ouvido, já tinha visto talvez em algum livro, não sei, não lembro, mas com certeza não é um nome comum. Não conheço ninguém que se chama assim, ok? Já ouvi que esse nome existe. Sim, ok. O que das curiosidades ainda? Porque aqui o tópico dos nomes mais comuns nos últimos anos está concluído. A gente já falou aqui sobre tudo. Eu vou deixar depois essas anotações embaixo do vídeo, ok? Estas aqui vão ficar simplesmente escritas e esse documento vai ficar disponível para você no link do bônus. O que mais eu queria aqui falar para você? Sobre os nomes, temos uma coisa interessante. Como eu tinha falado, normalmente na Polônia a gente escolhe nomes dos santos. Depois desse santo, a gente meio que acredita que uma pessoa que a gente deveria seguir ou uma pessoa que cuida da gente lá do céu, ok? Então, essa relação de um nome com um santo ou com uma santa na Polônia é mais visível. Estou falando sobre a questão de acreditar mesmo, ok? E o que acontece é que todo dia na Polônia é o dia de algum santo. Por exemplo, o dia da Santa Marta é dia 29 de julho. E o que acontece naquele dia é que é dia da Santa Marta. Mas na Polônia ele é comemorado não muito como o dia da Santa Marta, mas é como se fosse o dia do nome Marta. E o que acontece naquele dia é um pouquinho como se fosse o segundo aniversário. Então, eu tenho o meu aniversário no dia que eu nasci. E outra festa que eu posso fazer, outro dia de presentes que eu posso receber, ou desejos, as pessoas ligando, etc. O dia do nome, que na verdade é dia da Santa Marta, mas é comemorado como o dia do nome. E todo mundo tem o dia do nome, ok? Eu já tinha falado sobre isso algumas vezes nos stories, no canal acho que também, mas acho que não fiz ainda nenhum vídeo sobre isso, talvez um dia eu faça, vamos ver. Enfim, cada um tem algum dia do nome que pode ser comemorado quase como se fosse o segundo aniversário. Algumas pessoas fazem festa naquele dia, às vezes se encontra, muitas vezes a gente liga para a pessoa que tem o dia do nome e fala: oi, tudo de melhor para você, feliz dia do nome, etc. Ok? Então, é muito legal essa questão de conectar o nome com algum dia, com o santo, na verdade. Enfim, tudo isso é conectado na Polônia. Ok, mas acho que esse é o tópico para algum outro vídeo que talvez apareça no canal. Agora me conta, você gostou da aula? Gostou desse vídeo? Gostou das informações? Como que foi para você? Ficou surpreso com alguma coisa? Por exemplo, as formas diminutivas dos nomes poloneses? Como que foi? Comenta para mim, para eu saber se você ficou com alguma dúvida. Comenta também, ok? Deixe nos comentários para eu poder te ajudar e esclarecer a dúvida. E o que mais? Se você gostou, deixe o seu like e espero que nos vemos na próxima aula no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa, pa!